Bom, pessoal, esse vídeo é um vídeo rápido, é apenas uma dica bastante simples de como a gente pode desenvolver ou construir um histograma ou um gráfico chamado gráfico de fatias, né? Famoso gráfico de pizza. Por exemplo, eu separei aqui duas colunas simples que eu tenho a classe de permanência, certo, em dias. Imaginem essa coluna aqui como sendo as classes, o intervalo de classes. Observem aqui que ao todo nós temos aqui 10 classes, um exemplo muito simples. E aqui a frequência absoluta, por exemplo, um número de 0 a 10, ele ocorre 70 vezes. De 10 a 20, ele ocorre 69 vezes. Então é uma frequência simples, absoluta simples. Então eu quero construir um gráfico, um histograma disso aqui. Vejam que simples, pessoal. O que é que eu vou fazer? Eu tenho duas colunas aqui. Então eu, utilizando o Excel, ao calcular as minhas classes, depois de calcular as frequências, aí eu jogo, organizo os dados. Lembrem que os dados eles são brutos. Eu organizo a tabela. Então, claro que eu estou fazendo aqui não é a resposta do exercício de vocês, mas eu estou aqui fazendo e aí vocês vão adaptar o exercício de vocês. É uma dica que eu estou mostrando para que vocês possam utilizar o Excel. Então vocês vêm, seleciona as duas colunas por inteiro. No Excel de vocês, a visualização talvez não esteja muito boa aqui. Vocês vão vir aqui nesse campo aqui ao lado de início em inserir. Ao inserir, vocês vêm aqui onde tem os gráficos, nessa parte aqui, olha, e vai clicar em colunas. Vocês estão vendo aí o nome colunas. Clicou em colunas, automaticamente ele vai solicitar o modelo de coluna. Vocês vão colocar colunas 2D, colunas agrupadas. Clicou, observem que o Excel ele já gerou aqui um gráfico de colunas, ou o chamado histograma. Se eu ampliar isso aqui, vocês vão observar que vai estar tudo organizado, olha só. Deixa eu só tentar mostrar aqui. Olha só. Ele vai dar a frequência absoluta simples. De quantas vezes ocorre, por exemplo, observem esse gráfico aqui, ó, onde está a setinha aqui. O número de 0 a 10, ele vai acontecer 70 vezes. Vamos observar aqui na tabela. O número de 0 a 10, ó, 70 vezes. Então, o gráfico, ele vai mostrar que ele vai ocorrer 70 vezes. Então esse gráfico nada mais é do que uma forma de apresentação dos dados. Então é aqui uma dica que já deixo aqui para vocês. Outra dica que eu vou deixar aqui é a mesma forma que você vai fazer de apresentar os gráficos. A diferença é que agora eu não vou mais fazer o histograma. Eu vou fazer outra forma de gráfico. Eu venho aqui de novo, inserir pizza, ó, então tem o nome pizza já. Eu vou criar outro gráfico agora no formato pizza. Então eu venho aqui, clico pizza 2D e aí eu vou gerar outro gráfico, ó, de frequência absoluta simples. Observem que quanto maior a frequência, por exemplo aqui eu tenho de 20 a 30, um número de 20 a 30 aqui. Observem que a fatia é maior da legenda 20 a 30. Por quê? Vamos ver quantas vezes ocorrem aqui de 20 a 30 aqui, a frequência absoluta de 20 a 30. Deixa eu afastar um pouquinho o gráfico. Vamos observar aqui, de 20 a 30 ele ocorre 90 vezes. Se vocês forem observar aqui, o intervalo de 20 a 30, olha onde está marcado aqui, ele ocorre 90 vezes. Então é natural que ao apresentar o gráfico no formato pizza, a fatia ele seja maior. Consequentemente, a fatia menor é para aqueles dados que vai ter a menor frequência. Creio eu que essa seja de 70 a 80. Vamos observar aqui no gráfico, é a menor fatia. Ou seja, ocorre apenas de 90, deixa eu verificar aqui novamente, de 70 a 80. Se não me engano é 70 a 80. Deixa eu observar aqui, de 70 a 80, ele ocorre apenas 70 a 80, vamos ver. Então, no caso ali não é de 70 a 80, ele vai ser na frequência de 90 a 100. Ou seja, eu não verifiquei novamente a cor da legenda. Mas enfim, é a forma como o gráfico ele vai expor. Se de 80 a 90 tem 0,
ele não vai apresentar, certo? Pessoal, aqui é porque vocês não conseguem visualizar. Na verdade, de 90, nesse resultado de 90 a 100, foi 1. Então aqui, muito pequeno, entre essa parte da fatia e essa verde um pouquinho mais estreita, existe uma linha muito pequena que ela vai representar aqui, nesse meio, justamente o valor 1, que é relacionado à frequência dos números entre 9 e 100. Então as fatias ela é uma forma também diferente de apresentar as frequências. Então é uma forma que vocês podem utilizar do Excel para fazer o gráfico de vocês, que vai auxiliar bastante no exercício.